Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo de hoje. O interessante é que o Pipoca no Sacão ele fez um comentário. Mas Adolfo, como é que a gente faz com o conto de Gilgamesh, o conto de Horus? O conto de Horus eu nem vou trabalhar muito, mas o conto do próprio Gilgamesh, o conto de Gilgamesh com relação ao Gênesis. Como assim, Adolfo? Você tem o seguinte, na literatura antiga você tinha um conto, e esse conto, quando ele era passado para outra cultura, ele era aumentado um ponto. A cada conto, um ponto. Então você tem o relato da criação via Bíblia, Gênesis, o relato do dilúvio via Gênesis. Você tem o relato do dilúvio via Gilgamesh, que data um pouco antes do livro de Gênesis, né? Um conto sumeriano, alguma coisa assim. Você tem dois Gilgamesh. Eu gravei um vídeo, só que aí eu passei pro Santana dar uma conferida. O Santana ele falou: Adolfo, você confundiu os dois Gilgameshes, tá? Você tem dois contos de Gilgamesh, um mais antigo e um mais recente, e você tem o próprio livro de Gênesis trazendo o dilúvio. E o que dá para observar dentro disso? O livro de Gênesis seria uma cópia do conto de Gilgamesh? Bom, se ele fosse, ele teria que ser muito maior do que o conto de Gilgamesh em si. O dilúvio de Gênesis teria que ser maior. Outro ponto a ser observado: o livro de Gênesis ele trabalha com a perspectiva de apenas um Deus verdadeiro. O conto de Gilgamesh trabalha com a perspectiva de vários deuses. No conto do Gênesis, Deus ele destrói o mundo porque o homem se torna mau. No conto pelo menos no dos contos que eu conheço do Gilgamesh, os deuses destroem a terra porque não aguentam mais o barulho dos homens, né? Quando Noé sai da arca, Deus faz uma aliança com o homem, com Noé. O conto de Gilgamesh eles não fazem uma aliança, os deuses não fazem uma aliança. Então você tem diferenças de relato, e você não tem o relato de Gênesis sendo um conto aumentado do conto de Gilgamesh. Pelo contrário, você tem Gilgamesh sendo muito mais detalhista do que o livro de Gênesis, o dilúvio relatado em Gênesis. Então assim, falar que o livro de Gênesis foi uma cópia, por exemplo, do livro do Gilgamesh é um pouco difícil. O que acontece? É natural as culturas terem o mesmo relato, porque nós entendemos que a humanidade ela veio do mesmo ponto. Então é natural que elas tenham contos parecidos. Por exemplo, Levítico 16, você tem os dois bodes, um bode para o Senhor e um bode para Azazel. Você tem um conto muito parecido, você tem um ritual muito parecido em algumas tribos africanas, onde que eles sacrificam duas galinhas. Uma galinha é degolada e a outra galinha é levada para longe da tribo. Então você tem esses pontos que são observados. Por exemplo, a própria história de Boitatá. Boitatá o quê? Conta a história de um dilúvio, né? E é um conto indígena brasileiro, né? Por exemplo, você tem a questão da Yara, que é uma sereia, né? Uma sereia no sentido ali, uma sereia meio mulher, meio peixe. Você tem esse conto nas lendas gregas, né? E não só nas lendas gregas, você também tem em outras partes, em outras culturas, mas essencialmente os gregos e os brasileiros aí creem na questão da Yara. Então, Yara na questão brasileira, né? As sereias na questão dos gregos, tá? Não confundir. Então é natural você ter alguns contos que são parecidos. Isso aí é perfeitamente natural. A pergunta é, um foi tirado do outro? Nem sempre. Interessante que o próprio nome Adão ele é um nome comum em praticamente várias culturas do Oriente Médio. O nome Adão é um nome muito comum entre o pessoal do Oriente Médio. Então, basicamente é isso aí. Então, eu não entendo que Gênesis foi tirado de Gilgamesh. Eu vejo que Gênesis foi uma história paralela à do Gilgamesh. É claro que ela só foi escrita posteriormente, mas ela via oralidade, porque no começo da humanidade tudo foi oral, né? Com a criação da escrita, né, o desenvolvimento de sistemas de escrever, aí que facilitou, né? Porque o sistema cuneiforme era um pouco mais difícil, né? E por aí vai. Então você tem esses aspectos, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos. Não sou especialista em Antigo Testamento, tá? Mas só estou passando aqui a compreensão que eu tenho, tá? Sobre o livro de Gênesis. Não é uma visão completa, tá? Então é só apenas uma introdução. Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.